Agora chegou a hora de falarmos sobre decoração. Hoje recebemos aqui no estúdio a designer de interiores Fabiola Massa e vai passar dicas importantes. Fabiola, é um prazer tê-la aqui de volta mais uma vez, uma alegria, viu? Obrigada, eu agradeço. Sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Fabiola, é interessante que a almofada a gente só sempre põe assim, né? No cantinho, no meio, pronto, acabou. E hoje tem uma forma, tanto de forma, né? Como então, a primeira coisa que eu queria falar com você, como posicionar as almofadas? Isso a gente vai analisar o tamanho do sofá, para a gente escolher a quantidade das almofadas. Mas o interessante é que a gente sempre coloca essas almofadas agrupadas. Porque hoje o design de interiores, né, a arquitetura, ela tem todo um embasamento científico. E os estudos provaram que a gente se sente mais atraído por grupos. Então, quando a gente coloca almofadas juntas, além de dar uma sensação de completar, né, fica mais aconchegante e chama mais a nossa atenção. Então, o ideal é que a gente sempre coloque as almofadas juntas, e não uma aqui, uma no meio do sofá e outra na outra ponta do sofá. Era assim que eu aprendi a fazer. Uma aqui, uma no meio do sofá, uma Não. Então, o ideal, então, coloca pra mim. Isso. Nós estamos com uns tons parecidos, uma paleta de cores. Aí eu trouxe até pra gente poder combinar. Olha que legal, a gente trouxe tecidos diferentes, então eu trouxe um suede, um linho e trouxe uma mais estampadinha, né? E aí, o que é bem legal da gente olhar? 3 almofadas, eu acho que é o suficiente, assim, dependendo do tamanho do sofá, um sofá de 2,20 m, acima de 2,20 m, a gente já pode colocar um pouco mais, tá? Mas aí aqui eu coloquei cores um pouco parecidas com a da estampa, e aí a gente coloca sempre a estampada no meio e faz uma composição sempre na estampada, lateral. eu já colocaria na frente, tá vendo como é que é importante? Porque a olha gente só como é que conversar com a pessoa. não fica Verdade. interessante, né? Fica sem graça. Então, a gente pode colocar aqui a estampada e fica bem convidativo, né? Fica assim, chamando para a pessoa para sentar. Aconchegante, vem encostar em mim. Isso, exatamente. Maravilhoso. Então, assim, é interessante, se eu for colocar uma estampada, eu primeiro escolho a estampada e depois escolho as cores das outras lisas que vão acompanhar a cor da estampa? Exatamente. Ou não necessariamente? Não, exatamente. Para não ter erro, escolhe a estampada e depois você escolhe as outras cores que combine com essa estampa. Agora, dá pra gente combinar a estampa também. E eu trouxe até duas opções. Hoje, exatamente, hoje tem um trem moderno que o povo tá combinando bolinha com listrado. Jamais na minha época poderia isso, gente. Na verdade, a gente escolhe as cores, estampa pela cor. Então, não tem problema ser 2 almofadas estampadas, eu até trouxe aqui, mas você vai ver que a tonalidade delas são bem parecidas. Então, Vamos fica passar bem... essas pra cá. Isso. Isso. Olha só, como que ficou legal essas 2 estampas. Olha, ficou bem verão, olha. Elas têm os tons de verde e fica bem vivo, né? Isso é legal também, a gente prestar atenção. Qual que é o nosso estilo, né? A gente quer uma coisa mais alegre, mais viva, fica legal a gente combinar. As duas, e olha só como é que eu já posiciono diferente. Elas já não ficam tão inclinadas mais. Entendi. Né? Na lateral. Elas ficam mais em pezinhas. Exato. E aí, por exemplo... Olha só, olha que lindeza que fica com essa outra aqui retangular. Dá um... E aí eu já não coloco 3. Aí é só 2? 2, exatamente, né? A retangular, ela acaba completando mais, né? Ela precisa de mais espaço. Então, eu não coloco mais almofadas, igual a gente fez no conjunto de 3. Fabiola, volta aquela quadrada, por favor. Eu percebi que o lado de dentro, de trás delas, eu posso fazer isso? Claro, com certeza. Isso é super funcional, né? Porque a gente tem 2 em uma. Sim. Então, eu cansei, eu quero mudar a decoração, eu inverto e olha como fica lindo. E colocar monocromático também se usa, não? Muito, usa muito. Olha, assim, o ideal é que quando a gente for usar coisas na mesma tonalidade, que sejam de texturas diferentes, para que fique mais interessante. Aquela história. Então, aqui eu tenho, tá vendo? Olha só, não ficou tão legal, porque eu tenho 2 tecidos iguais da mesma cor, fica sem graça. Entendi. Mas se eu pego um outro tipo de tecido, mais ou menos da mesma tonalidade. Mas aí, se eu for colocar pequena, eu não posso usar as duas. Olha como é que fica, dá pra gente perceber que não fica muito Fica bom. cansativo, Fica. Mas assim olha só, fica melhor mesmo. 2 tecidos diferentes, mas na mesma tonalidade. Entendi. Fica bem legal. Eu trouxe uma também, bem estampada, que dá para tanto, olha só como é que fica legal. Porque tem verde. Te pergunto uma coisa, Fabiola. Eu só posso escolher as cores que estão na estampa?
Ou eu poderia colocar um amarelo cheguei? Então, aqui, olha só, você tem um feeling, né, Moninha, para decoração, né? Porque aqui, embora eu não tenha um amarelo nessa estampa, eu tenho uma tonalidade puxada para o amarelado e para o marrom. Então, dá para eu colocar um amarelo mais vivo, sim. Olha como que fica legal. Tá, o que que... Não, ficou lindo. Ficou, né? O que que não daria de jeito nenhum? Preto, a gente tem que tomar muito cuidado, olha aqui. É mesmo? Mesmo de que a com gente já acha que estampa, preto é uma cor que combina tudo. com tudo. Preto não é super elegante, eu amo preto, adoro, acho lindo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pesa, então a gente precisa prestar atenção na cor do sofá. Porque se o contraste for muito alto entre o preto e o tom do sofá, pesa e fica dramático demais, não traz alegria e não Nesse fica confortável. caso aqui, que o meu sofá, essa cor nude, tá pesando? Tá pesando. E aí a gente tem uma solução que eu trouxe, que é a famosa mantinha, que eu vejo que muita gente acha legal, mas não sabe como colocar. Não sabe mesmo, não. Olha como que fica. Olha só, vou pôr a preta aqui. Tá vendo? Assim, eu até trouxe outra preta pra gente ver. Não fica muito legal, né? Assim. E aí eu coloco a manta com alguns detalhes em preto. Aqui, assim, sempre na lateralzinha. A manta sempre a gente vai colocar nessa vertical ou ela pode ter um caimento assim de banda, assim, ou é muito over? Eu acho muito over e quando a gente coloca ela caindo demais, dá uma impressão de desarrumado, né? Então, pra gente, às vezes a gente passando na nossa casa o dia a dia, a gente não repare. Mas uma pessoa que a gente for receber, ela vai ter uma sensação de algo que, pô, alguém sentou ali, bagunçado, né? Entendi. O ideal, então, é que ele esteja espichadinho, no cantinho, arrumadinho assim. Exatamente. Você pode até puxar ela um pouco mais pra cá, se você quiser. Pra poder pegar o assento, né? Isso. Assim. E olha como já fica diferente do contraste. Ficou outra coisa, é verdade. Então, eu gosto super do preto. O preto dá muito para usar, não precisa ficar com medo. Mas aí a gente pode incorporar mais essas mantinhas, esse tipo de decoração. Raíssa, nesse caso, né, que o meu sofá, ele tá uma cor, assim, de cor de burro quando foge. Exatamente. Eu colocaria, então, a manta, porque as minhas almofadas são pretas. Eu colocaria a manta e a almofada tem que ficar dentro da manta. Ela não pode ficar para fora, senão perco o sentido dela. E olha aqui. Fica muito sem graça, né? Assim, normalmente a gente consegue fazer isso em uma poltrona. A gente coloca a manta de um lado e a almofadinha do outro, porque o assento é menor, não tem problema. Mas assim, perde todo o charme, tá vendo? Fica a manta e as almofadas. Quando a gente coloca junto, a gente acaba tendo a sensação do agrupamento, que chama, que acolhe, que fica mais legal. Tá. Aproveitando que você falou de charme, né? A gente, para poder dar um charme no sofá da gente, além de colocar manta e almofada, o que mais a gente colocaria? Nesse sofá, ele tem um tamanho bom, eu acredito que ele tem o quê? 1,80, mas não, 1,40 mais ou menos, né? Aqui, por exemplo, olha só, eu colocaria uma almofada... Os formatos também, o quadriculado com o redondo e com o retangular, isso é muito legal também, a gente misturar esses formatos, isso fica muito legal. Mas aqui, por exemplo, olha só, eu acho que eu colocaria assim, ó. Acho que eu posso colocar o amarelo, fica muito legal, olha. Um amarelo com esse preto aqui. Fica legal mesmo. E essa redonda, porque ela preenche mais e o redondo, normalmente o nosso cérebro, ele se atrai mais do que as quinas. Eu colocaria aqui. Ai, ficou lindo. Porque o sofá é menor. Se o sofá fosse, né, acima de 2,20, por exemplo, eu já colocaria duas aqui tranquilamente. Mas olha, entendi. Nunca, gente, por favor, nunca isso aqui. Uma de um lado, uma do outro, outra no meio. Porque não é assim. É engraçado que aprende. E quando você vai mostrando, realmente a gente se sente mais aconchegado quando a gente vê. É muito engraçado mesmo. E as pessoas que têm pet, né? Que a gente estava falando de pet aqui agora. Os cachorros vão pular em cima, que se eles participam da casa, né? Eles acham que o sofá é deles. E a gente faz o quê? Então, eu já não indico tanto almofadas escuras por causa da questão dos pelos, né? Porque a gente sabe que cachorro, né? Vai os pets soltar pelo. Exatamente. Então, tons mais claros.
Os tecidos de linho, os tecidos naturais, eles se conservam mais. Então, a gente presta atenção. Um suede, uma coisa mais brilhosa, acaba que desgasta mais rápido e a gente precisa trocar mais facilmente. Então, compete, a gente sabe que eles usam muito. Então, não é o ideal. Escolhe linho, algodão, né? Esses tecidos mais encorpados. E a manta, eu acho que é o ideal também, né? A gente ter que colocar. E os animais, eu acho que eles são inteligentes, então acaba que eles vão escolhendo o lugarzinho dele e vão ficando sempre ali. Então, perceba, né? Onde que seu animalzinho ele tá querendo ficar. E deixa uma mantinha. Fabiola, a mantinha, ela pode ser lisa também? O ideal é que ela seja sempre estampada. O estampado, ele vai trazer mais informação, vai ficar mais interessante do que a lisa. Mas dependendo do sofá, por exemplo, se for um sofá muito escuro ou um sofá um pouco mais com rajados, né, tipo com jeans, assim, um linho, alguma coisa assim, pode ter uma manta lisa, assim, não tem problema nenhum, um creme, um bege, né, fica bem legal. Maravilhoso. Fabiola, de tudo assim, né, que a gente conversou, quais são mais as coisas que você gostaria de falar sobre essas almofadas? A almofada, eu acho que o principal escolhe uma estampada e brinca com as texturas. Então, pega um bordado, pega um suede, vai misturando, sem misturar muita cor, que aí não tem erro. E sempre colocar as almofadas juntinhas, não colocá-las separadas. Maravilhoso. Vamos pro Instagram, gente. Vou falar, Fabiola F. Massa. E a gente tem também do lugar de interiores, né? Como é que chama? FFM Interiores. FFM Interiores. @FF Fabiola Faria Massa. Fabiola Faria, FF de Fabiola Faria. Fabiola Faria Massa e o @Fabiola F Massa. Segue, gente, vai lá nas dicas, compartilha, curte, manda suas perguntas, suas dúvidas e contrata para fazer o seu design do interior da sua casa. Fabiola, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez, viu? Deus abençoe muito o seu trabalho. Amém, maninha. Obrigada.